Bom dia, alunos. Hoje iniciamos mais uma aula de cinemática MRU, ou Movimento Retilíneo Uniforme. Eu sou o professor João Vitor e sejam todos bem-vindos. Bom, na última aula eu apresentei quais conteúdos, ou melhor, quais áreas a física, estava dividida. Então aqui tem 3 sub-áreas, ou seja, divisões da primeira área, que é a mecânica. A cinemática, ela estuda o movimento sem se preocupar com as causas. Por exemplo, uma bola se movimentando sem se preocupar em estudar o que faz a bola rolar. A dinâmica, ela estuda o movimento levando em conta as causas. Por exemplo, um jogador aplicando uma força para chutar uma bola. Então, se a gente está estudando um problema de física, onde a gente está se preocupado só com o movimento, sem a força que ocasiona o movimento, é cinemática. Se não, é dinâmica. E a estática estuda as condições para que um corpo fique em repouso ou em equilíbrio, tá bom? Ou, como a gente pode citar um exemplo, um apoio e uma barra aqui. O que tem que acontecer com essa barra em cima do apoio para ela ficar em equilíbrio? Então, primeiro vamos ver o que é repouso e movimento. No nosso cotidiano, temos uma noção do que é repouso e movimento. Então, a gente vai imaginar a seguinte situação. Uma pessoa dentro de um carro em movimento e uma ao lado de fora. Vamos chamar de Pedro a pessoa dentro do carro e Bruna a de fora. Então a Bruna está aqui e aqui ela parece que está andando, mas vamos supor que ela esteja parada e o Pedro em movimento, certo? Então se o Pedro está dentro do carro e se movimentando e a Bruna está parada, para a Bruna o Pedro está em movimento. E se o Pedro aqui dentro do carro, está em movimento e olha a Bruna que está parada, para ele também a Bruna vai estar em movimento no referencial dele. Tá bom, gente? Agora, se o Pedro, por exemplo, olhar no relógio dele ali e ver que, claro que como o relógio está no pulso, o relógio não vai se mexer, e mesmo que ele esteja andando no carro, para ele, o relógio dele fica parado. Então, o relógio está em repouso no referencial, ou seja, no ponto de vista do Pedro. Tá? A mesma coisa, se tivesse alguém no banco de trás andando junto com o Pedro no carro, os dois estariam parados, ou seja, em repouso. Pedro ia olhar para trás dessa pessoa e ela ia estar parada para ele, ou seja, para ele essa pessoa está em repouso. Enquanto que a Bruno, lado de fora, se ela estiver com uma velocidade diferente do carro, ela está em movimento, tá? Então, gente, o movimento depende muito do qual ponto de vista adotado. Igual quando a gente está dentro de um ônibus. Se a gente está dentro do ônibus, anda com ele. Para a gente, as pessoas que estão à nossa volta no ônibus estão em repouso. Mas agora, para as pessoas que estão fora do ônibus, elas estão em movimento. Tudo isso depende do referencial. Tá? Então, o referencial é um corpo ou uma posição de referência utilizada para identificar se um corpo está em movimento ou em repouso em relação a esse referencial. Referencial, então, é um ponto de vista. No referencial da Bruna, Pedro está se movimentando. No referencial do Pedro, o relógio está em repouso. Tá? Então, é essa a situação. Então, no exemplo anterior, estar repouso em movimento depende se é Pedro, a Bruna ou o relógio que é considerado como referencial. Tá bom, gente? Então, assim, esse que é o ponto de vista da física sobre o assunto. Então, agora, nós temos o conceito de trajetória. Então, imagine que um jogo de ping-pong fosse possível colocar um ponto no ar bem na posição da bolinha em cada instante. Com o tempo, teríamos uma sequência de pontinhos que indicam o caminho que a bola percorreu. Isso é o que chamamos de trajetória. Então, imaginar essa situação. Um jogo de ping-pong, cada instante de tempo a gente colocaria um pontinho no ar, digamos assim, de onde a bola está. Ao final de todo esse processo, nós teríamos o que a gente chama de trajetória, que é a linha formada por todos esses pontos. Veja que aqui o menino jogando dardo também tem a trajetória, dada por esses pontinhos aqui, e a Terra em volta do Sol também compõe o movimento de trajetória. Tá? Então, trajetória é essa marcação de pontos aí. Ponto material ou partícula. No estudo da física, o nome partícula, o mesmo que ponto material, é o nome dado a um corpo que consideramos como bem pequeno, não levando em conta seu tamanho. Apenas consideramos que a partícula se movimenta. Por exemplo, para o Sol, a Terra poderia ser considerada uma partícula. Sim, porque o Sol ele é muito maior que a Terra. Então, a Terra é bem pequenininho e, assim, do ponto de vista do Sol, a Terra se girar também e fazer
Isso, no caso, girar não tem tanta importância. Por quê? Para o Sol é só o movimento que importa, é esse movimento em volta. Já quando a gente estuda algo na física e fala que é uma partícula que está envolvida, a gente está só se preocupando com o movimento, não está se preocupando do tamanho dessa partícula e não está se preocupando se ela vai girar, rodar ou alguma coisa assim em torno dela mesma, tá? Então, dá para imaginar a partícula ou esse ponto material como se fosse uma bolinha, algo bem pequenininho aí que a gente só está se preocupado com o movimento dela. Então, como medir tempo e distância? E falar um pouquinho do sistema internacional. Então, há várias maneiras de a gente medir tempo, dia, segundo, hora, minuto, mês, e também há várias maneiras da gente medir distância, metros, quilômetros, centímetros e milhas. Milhas aqui, mais usado nos Estados Unidos, principalmente quem vê filme, deve já ter visto isso aqui. Então, para os trabalhos científicos, se escolhe usar uma unidade padrão. O conjunto de unidades padrão compõe o que chamamos de Sistema Internacional de Medidas. Então, o que acontece? Mais ou menos por volta dos anos 1960, do século passado, havia muitas unidades e o pessoal decidiu escolher algumas para ser padrão. Então, toda vez quando alguém vai trabalhar na física, fazer um trabalho científico, tem essas unidades padrão já. Tempo, o padrão é segundo, e distância, o padrão é metro, tá? Então, para nós, a gente mede velocidade em quilômetros por hora. Mas para esse sistema internacional, o padrão de medir velocidade é metros por segundo, como a gente vai ver. Grandeza vetorial e grandeza escalar. Primeiro que a gente chama de grandeza tudo aquilo que conseguimos medir, tá? E elas são divididas em escalares e vetoriais. As escalares têm somente o número, e as vetoriais, além do modo, que é o número, precisamos falar da direção e sentido. Exemplos. Se a gente falar da temperatura, a temperatura é uma grandeza escalar, porque hoje eu não preciso falar está 25 graus para cima, amanhã vai estar menos 5 graus para baixo. Não, só preciso falar do número. Já a velocidade, sim, é uma grandeza vetorial, pois eu posso falar que a velocidade de um carro é 70 km na direção norte. Eu posso falar que a pessoa está se deslocando para tal direção. Ela andou 5 metros para a esquerda. Isso é uma grandeza vetorial. E toda grandeza vetorial a gente representa com essas setinhas aqui, tá? Que são chamadas de vetores. Posição de um corpo. Definimos a posição de um corpo escolhendo um eixo de coordenadas, ou seja, no caso mais simples, uma reta com números apontando para algum lugar. Então, dessa maneira, a gente consegue falar se a pessoa ou o corpo está na posição 5, ou um carro ou alguma coisa está na posição menos 3 quilômetros. É basicamente uma marcação. A gente quer estudar movimento, a gente precisa marcar. Bom, aqui a gente está na posição 0, ali está na posição 1, na 2, e assim vai. Tá? Posição é só uma marcação no espaço para conseguir fazer as medidas. O que é deslocamento? Uma variação é sempre uma quantidade final menos a inicial. Então, por exemplo, se eu pesava 85 quilos no mês passado e hoje estou com 90 quilos, a minha variação do peso em um mês é 90 menos 85, 5 quilos. Se eu fosse ao contrário, eu pesasse 90 quilos no mês passado e pesasse 85 quilos agora, qual que seria o final menos o inicial? Seria 85 menos 90, né? Seria o contrário. E minha variação seria menos 5 quilos, tá? Então, inicial menos final é isso aqui. E que se chama variação. O deslocamento mede a variação da posição, ou seja, se um corpo está na posição 2 e vai para a posição 5, seu deslocamento é de 3 metros, 5 menos 2. E se ele está na 4 e vai para 3, é menos 4 aqui, gente. Por que menos 4? Porque ele está na 7, né? Podemos pensar aqui. Ele está na 7 e volta para a posição 3. Se ele volta, é negativo. Final menos inicial. 3 menos 7 é igual a menos 4. E se um carro sai de um lugar, anda vários quilômetros e volta para o mesmo lugar onde saiu, seu deslocamento é zero, pois sua posição final é igual à inicial. Como a gente já vai ver daqui a pouquinho. A distância percorrida leva em conta o caminho todo percorrido, tá bom, gente? Então, por exemplo, se alguém sair de carro, andar 5 quilômetros até a casa de um amigo e depois voltar para sua própria casa, o deslocamento é 0 quilômetros, mas a distância percorrida é 10 quilômetros. Então, aqui temos um exemplo. A pessoa saiu do prédio, aqui do A, e foi lá para casa, no B.
O deslocamento dela foi 30 quilômetros, apesar dela ter feito esse caminho com curvas aqui. O que que isso significa? A posição final menos a inicial dela é 30 quilômetros, por isso foi deslocamento. Já a distância percorrida foi 50 quilômetros. Agora, se a pessoa sai do prédio, vai para casa e volta para o prédio de novo, o que isso significa? Ela saiu do prédio e voltou para o prédio. Posição final e inicial é a mesma, o deslocamento seria zero. Zero, tá bom? Agora, se a pessoa vai para casa e depois volta pelo mesmo caminho para o prédio, bem, para ir para casa ela andou 50, para voltar ela andou 50, então a distância percorrida no total foi 100 quilômetros. Apesar que o deslocamento, que é essa diferença de inicial menos final é zero, porque ela foi e voltou para o mesmo lugar. Também, se eu sair daqui, for ao colégio e voltar, meu deslocamento vai ser zero, apesar que minha distância percorrida não. Então, velocidade média e movimento retilíneo uniforme. A gente define a velocidade média como a razão, ou seja, a divisão entre o espaço percorrido por um corpo pelo tempo necessário para completar o percurso. Ela é dada por essa equação aqui. A gente pega a variação do espaço, ou seja, o deslocamento, e divide pela variação do tempo, que é o final menos o inicial, esse F e o zero é para simbolizar o final inicial, e o tempo é final menos inicial, tá? Ou velocidade igual a deslocamento sobre tempo. Distância sobre tempo, tanto faz. Veja que uma pessoa que andou 50 metros em 10 segundos tem velocidade média de... Bom, se ela andou 50 metros, o deslocamento foi 50 e o tempo, a variação de tempo foi 10. Então, a velocidade média é de 5 metros por segundo. Um carro que sai da posição 0 km e anda 120 km em 2 horas tem velocidade média de... O final menos inicial da posição é 120 menos 0, que é o próprio 120. E aqui já tem a variação do tempo, que é 2. Então, 120 dividido por 2 é 60 km. E a gente sempre define um movimento como movimento retilíneo uniforme se ele ocorrer em linha reta com velocidade constante. Então, se a gente tem um movimento que acontece em linha reta e a velocidade não varia, isso é o que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, ou MRU. Para calcular o tempo ou a distância percorrida? Tem alguns problemas que aparecem que a gente já tem a velocidade média e a gente quer saber a distância ou o tempo. Bem, trabalhando um pouquinho nas equações anteriores, né, a gente pode chegar que a distância é igual a velocidade vezes tempo e tempo é igual a distância sobre velocidade, tá? Isso só fazendo uma manipulação simples da equação anterior. E qual a diferença de velocidade média e velocidade instantânea? A velocidade média leva em conta o deslocamento total do corpo, enquanto a velocidade instantânea é a velocidade marcada na hora de um determinado corpo. Vamos ver os exemplos. Vamos pensar numa viagem. Se a gente sai daqui e vai até o norte do Paraná, por exemplo, a velocidade média pode ser 60 ou 70 km por hora. O que isso significa? Significa que em trechos a nossa velocidade é maior que 70 km por hora, né, se for a velocidade média 70, e em outros trechos, por exemplo, cidade, paradas, trânsito mais intenso, é menor que 70 km por hora. A velocidade média é bem ali, entre a máxima e entre a mínima. Tá? É uma média, digamos assim. E significa que se a gente, em vez de viajar com essas velocidades aumentando, diminuindo, fosse viajar com essa velocidade constante de 70 km por hora, a gente chegaria exatamente no mesmo tempo que essa pessoa que mudou a velocidade a toda hora, tá? Claro que, por causa do trânsito, é impossível manter uma velocidade igual durante toda a viagem, mas é isso que seria a velocidade média. Se eu falar que é uma velocidade de 50 km por hora, significa que a cada hora se anda 50 km. Uma velocidade de 100 km por hora significa que a cada hora se anda 100 km. 2 horas se andaria 200 km. 3 horas, 300 km. E assim vai. Então, já a velocidade instantânea é a velocidade marcada na hora ali e que os carros têm nos velocímetros, né? Então, os velocímetros, eles não medem a velocidade média, eles medem a velocidade instantânea, a velocidade na hora ali. Então, se está marcando 80 km por hora, significa que a velocidade instantânea, a velocidade naquele momento é 80, certo?
E como transformar em quilômetros por hora para metros por segundo? Bem, no Brasil a gente usa bastante em quilômetros por hora para medir velocidade. Só que no sistema internacional a gente precisa de metros por segundo, que é o padrão que eu comentei com vocês. Se eu fazer uma mudança aqui na equação, lembrar que 1 quilômetro é 1.000 metros e 1 hora é 3.600 segundos, eu chego nessa relação aqui. O que ela significa? Que para mudar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Para mudar uma velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicamos por 3,6. Num movimento retrógrado e progressivo. Num movimento progressivo, a velocidade do corpo é positiva e sua posição aumenta. Então, se a gente marca a posição aqui, por exemplo, um carrinho, a gente marca a posição dele. O movimento progressivo é quando ele avança, a posição tem velocidade positiva, e o movimento retrógrado seria quando ele está voltando para posições menores. Ou seja, se a gente marcou que a posição aumenta nesse sentido, ele está voltando e andando no outro sentido. Então, a velocidade é negativa, tá? De cima, progressivo, e o de baixo, movimento retrógrado. E para finalizarmos a nossa primeira aula, tem um exemplo. Considere que uma bicicleta saiu da posição S0 igual a 40 metros, no instante T0 igual a 2 segundos, e chegou na posição S igual a 120 metros em TF igual a 10 segundos. Responda. Qual a velocidade média da bicicleta? Bom, a velocidade média, a gente pega o deslocamento e divide pelo tempo, que é 120 menos 40, divididos por 10 menos 2. Por que 120 menos 40? Porque ela saiu da posição 120 e, aliás, ela saiu da posição 40 e foi para a posição 120. A final é 120 e a inicial é 40. Então, 120 menos 40. E o tempo, ela saiu no tempo 2 segundos e chegou no tempo 10 segundos. Então, a variação é final menos inicial, 10 menos 2. 120 menos 40 é 80, 10 menos 2 é 8, e com isso a gente divide 80 por 8 e chega na resposta final, 10 metros por segundo. Será que essa velocidade de 10 metros por segundo é bastante? Bem, para transformar em quilômetros por hora, a gente multiplica esse valor por 3,6. Multiplicando 10 por 3,6, a gente chega em 36 km por hora. E essa é a velocidade da bicicleta em quilômetros por hora. Então, o fim da primeira parte. Logo, vocês já podem fazer a atividade e me procurem se tiver qualquer dúvida. Certo, gente?